e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4. Sucedeu depois que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 6. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Meus irmãos, graças a Deus, esta é uma palavra fiel e verdadeira, onde a Bíblia, ela categoricamente, ela fala sobre a enfermidade do rei Ezequias. A enfermidade do rei Ezequias. Quem era Ezequias? Era o rei de Judá, um bom rei. Ele quebrou onde o povo de Israel estava adorando em uma imagem onde o próprio Deus ele mandou fazer, Moisés fazer uma imagem de uma serpente chamada Neotã, para que o povo ali no deserto, quando fosse mordido por aquela serpente, aquela praga de serpente que Deus enviou, porque o povo estava murmurando, e aquele que Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mandou Moisés fazer uma serpente de metal e colocar sobre um astro ali, e o povo que olhasse para aquela serpente ali, aquele astro na parte de cima ali, se fosse mordido pela serpente, não morreria. E assim Deus deu livramento. Ao passar do tempo, o povo já estava adorando aquela imagem daquela serpente. E diz que Ezequias, uma das grandes coisas que ele fez foi acabar a abominação de adoração a esse tipo de imagem que era uma abominação diante de Deus. Deus mandou fazer para um propósito, e o povo estava tendo como se fosse um Deus que livrou. Não, irmão. E ali foi registrado, irmão. E observe que ao passar do tempo, esse homem ele foi um homem bom. Anteriormente, um rei se levantou-se contra ele para destruir. Aí diz que Deus contemplou e ali deu livramento a Ezequias, porque os assírios vieram, irmão, bando para lhe saquear, para destruir, para maltratar o povo de Deus. Ezequias ali, o Senhor tinha falado para ele, e ali diz que Deus enviou um anjo só. Senaqueribe achava que era grande e podia, mas um anjo só, Deus matou 185 mil os assírios. Louvado seja Deus, livramento a Ezequias. E diz que ao passar do tempo, Ezequias agora adoece. Faz parte, né? Faz parte. Não tem ninguém imortal aqui na face da terra. Todos são mortal. Então a máquina, esse corpo humano que Deus tem dado a mim e tem dado a você, também depende do seu jeito de vida, também de você. Em que parte? Em parte de zelar. Porque existe o tempo do homem e o tempo de Deus. O tempo do homem, irmãos, é ele velar, ele zelar, ele cuidar desta máquina da melhor maneira, para que você possa viver melhor.
Se você fizer um check-up de ano em ano, como é que está, né? Se você está fazendo um acompanhamento, se você está realmente ali cuidando da manutenção, se alimentando bem, fazendo tudo certinho, com certeza, irmão, você vai ter uma saúde, posso dizer assim, uma saúde assim, de ferro. Mas Ezequias, ele adoeceu, era um homem temente a Deus, e a Bíblia diz no capítulo 20, versículo 1, diz que naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Irmão, não foi uma enfermidade, não, foi uma enfermidade, realmente era enfermidade de morte. Ou seja, ela chegou para matar, chegou para destruir. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus permite. Deus permite. E Deus, Ele está contemplando. E Deus cura. E Deus faz, Ele está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a porta da graça está aberta. Um dia essa porta vai fechar. Aí não tem mais jeito. Mas enquanto a porta da graça, que é Jesus, está aberta, aí dá esperança para a árvore cortada. Louvado seja o nome do Senhor. E Ezequias observa um homem temente a Deus, e diz que sobreveio sobre a vida dele uma doença de morte para matar. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, irmãos, ele contempla. O Senhor contempla e observa, irmãos, a ousadia do profeta, porque o profeta, irmãos, ele foi levantado para ser um porta-voz de Deus. O profeta, ele não foi levantado para nem acrescentar e nem tirar. Eu acho que eu não vou falar isso não, porque se eu falar isso, a minha cabeça não, você vai falar o que Deus mandou você falar, nem a mais nem a menos. Eu queria que alguém chega até colocar, né, profeta chorando, Jeremias, né? Vai ficar no lugar que ele passou, vai apanhar, jogar no calabouço, vai ficar ali no escuridão. É bom não, irmão, porque isso aqui é carne, né? Eu acho que uma cultura fala, eu acho bonito ver o homem chorar. Chore, irmão. Agora, quando for chorar, chore nos pés do Senhor. Não chore no pé do seu patrão, bajulando para pedir aumento. Não, irmão. Você vai chorar nos pés do Senhor. É o Senhor que vai fazer, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. E alguém está vendo, e você vai ser remunerado, você vai ser recompensado pelo fruto do seu trabalho. Faça com excelência, faça o melhor, porque Deus tem oferecido e tem feito o melhor para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o filho, o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. E a resposta saiu. Ô irmão, que mensagem é essa, irmão? Talvez se fosse uma mensagem, irmão, talvez eu possa até conjecturar aqui, abrindo um parênteses aqui, quando Isaías chega diante do rei Ezequias está doente, ele diz: pronto, agora Deus vai trazer uma palavra de conforto, Deus vai curar esta enfermidade, porque está usando o seu profeta. O seu profeta veio a mim, eu creio que Deus vai falar. Deus falou. Só que às vezes, irmãos, a gente pensa que Deus fala de um jeito, Deus fala de outro. A gente pensa que Deus vem de um lado, vem do outro. Deus ele faz como lhe apraz. E a mensagem que veio para Ezequiel foi uma mensagem dura. Uma mensagem que colocou Ezequiel, irmãos, numa posição caótica. Mas ele, como um rei bom em Judá, humilde, temente a Deus. Aleluia. Eu não sei qual essa enfermidade chegou na sua vida e você diz assim: isso é porque Deus permitiu, eu vou deixar. É o Senhor porque Ele permitiu, eu não quero mais saber negócio de crente, eu não quero mais seguir a Deus. E está revoltado com tudo e com tudo, como se fosse resolver. Não, irmão. Eu quero dizer a você que Ezequiel
enfermidade chegou. Eu quero dizer a você, amado ouvinte da palavra de Deus, para fechar a mensagem desta noite, tudo tem um tempo determinado. Existe o tempo de nascer e o tempo de morrer. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo de Ezequias aqui, irmãos, tinha chegado. Deus mandou entregar o profeta, entregar a mensagem. O profeta saiu da história e saiu. Ezequias estava esperando uma mensagem boa, talvez uma cura. Uma mensagem que não esperava. Mas eu quero te dizer, o mesmo Deus, irmãos, que permite circunstâncias na minha vida e na tua vida, é o Deus que muda o quadro. O coração aquebrantado diante dele, ele ouve e se levanta do trono e dá a resposta. E diz que quando Ezequias ouviu aquela palavra, ele não repreendeu o profeta, ele não mandou prender o profeta, ele simplesmente ali estava na cama, colocou a cabeça sobre a parede ali, diz no versículo, então virou o rosto para a parede, versículo 2, o rosto para a parede e orou ao Senhor. Irmãos, a oração tem poder, irmão. Aleluia. A tua oração tem poder, crente. Muitas vezes a gente diz, irmão, olhe por mim porque eu estou fraco, e acha que a sua oração, irmão, move montanha. Tem poder, porque a oração ação diálogo com Deus, irmãos. Deus te ouve, Deus te ama, Deus muda quadro, Deus muda a situação. E diz que Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus ouviu a oração de Ezequias. Irmãos, teu tempo de Ezequias tinha chegado. Deus mandou entregar. Tem situação que Deus até está provando. Deus está nesse circunstância para ver se você vai murmurar ou se você vai adorar. Aleluia. E quem adora Deus no momento de circunstância difícil, com a enfermidade? Ezequias, ele recorreu ao recurso de cima. Diz que aqui embaixo não tinha mais jeito, veio o profeta, talvez para orar por ele, mas a mensagem veio diretamente de Deus, que mandou colocar a sua casa em ordem, que certamente ia morrer. Então os netos não podiam fazer nada, irmão, só que podia fazer Deus, então ele recorreu ao recurso de cima. Quando tudo na sua vida parece que não tem mais jeito, dobre o seu joelho, conte a sua história ao Senhor, que Ele está no céu te ouvindo, e Ele vai mudar o teu quadro, Ele vai mudar a situação, e nesta noite Ele está te dando saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Está te dando saúde, mas não é saúde para você passar um mês, não, Deus está crescendo até 15 anos, sabe por quê? Porque você não é peru, você é ovelha, você é servo e serva do Deus Altíssimo, e você só vai no tempo de Deus. Deus, pela sua misericórdia, acrescentou 15 anos a Ezequias. Diz que volta e diz-lhe a Ezequias, antes que o profeta saísse do pátio, quando Ezequias olhou, estava contando uma história para o Senhor, quando Isaías estava no pátio, antes de sair do pátio, o Senhor vai e volta a Ezequias, que eu estou acrescentando a ele mais 15 anos. Irmãos, Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de surpresa. Aleluia. 15 anos de vida, 15 anos de saúde. Irmãos, eu creio assim, que eu não sei qual é o tamanho da enfermidade, eu não sei se era leve ou o que era morte, era uma doença de morte. Eu só sei que Deus, quando chegou, irmão, a enfermidade ela tem que ser repreendida, irmão, para ali, para nunca mais aquela enfermidade, porque Deus acrescentou vida a Ezequias, Deus acrescentou mais 15 anos. Aquele homem gozou de plena saúde, aquele homem contemplou a formosura do Senhor, a palavra se cumprir, e diz que quando completou 15 anos, irmão, da promessa, Deus recolheu Ezequias. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas interessante é o versículo 6, que
fala, diz assim, versículo 5, e voltou-se, diz Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, de teu pai, eu ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Irmão, não é trabalho de instrução, é trabalho de pregação, mas eu quero dizer, a oração, irmão, tem que ter derramamento. Se derrame, chore, viu, irmão? Chore nos pés do Senhor. Muitas vezes você chora no ombro de um amigo, no ombro de uma amiga, conta um problema, chora ali, mas não se derrama uma lágrima. Diz que ele chorou, orou e derramou lágrimas, e as suas lágrimas não teve reboliço, as suas lágrimas teve um diferencial que Deus acrescentou 15 anos, que Deus ouviu as suas orações, aleluia, e as tuas lágrimas. Deus não suporta o coração aquebrantado e contrito, irmão. Deus se levanta para dar vitória ao seu povo. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Deus disse que vai salvar naquela eternidade. Ao terceiro dia ele vai subir à casa do Senhor e vai agradecer. Louvado seja o nome do Senhor. E diz mais, ele não esperava, mas eu quero dizer a você, o ano não acabou ainda. Deus é Deus de surpresa. Você pensa que ele vai fazer uma coisinha, ele vai fazer coisa grande. Aí Deus está dizendo para ele agora, tem mais, eu acrescentarei aos teus dias 15 anos das mãos da Síria, te livrarei e a esta cidade, pararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Deus acrescentou 15 anos de vida. Ele não pediu, ele pediu saúde, pediu uma graça, Deus saúde, aí acrescentou 15 anos. Então, o ano não acabou ainda. Enquanto o ano não acabou, Deus ele pode ainda fazer milagres extraordinários. Vou falar nesta noite. Extraordinário na minha vida e na tua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, graças a Deus por tudo.